Bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Ana Maria Prats, sou professora de Direito da Fortune. Nós vamos estar trabalhando com o tema Direito das Sucessões, ou como a gente costuma dizer, sucessões. E nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar basicamente com aquela parte introdutória de sucessões e vamos falar um pouco de sucessores. Vocês podem estar enviando qualquer dúvida para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Então, vamos lá. Bom, quando nós falamos em sucessão, suceder significa substituir. Quando eu falo em sucessão, eu digo que é substituição. Evidente que essa sucessão, essa substituição, ela pode se dar por uma situação de ato inter vivos, que não é o que nos interessa aqui, e também por ato causa-mortes. Então, quando eu falo em direito sucessório, eu basicamente estou falando de um direito proveniente de morte, ou seja, da possibilidade de você substituir outrem em razão de uma morte que tenha ocorrido. Relembrando, que o direito, o Código Civil atual, ele veio contemplando de uma forma bem mais enfática o instituto da chamada morte presumida. Então, não só o Instituto da Morte Real, mas também o Instituto da Morte Presumida. Então, quando a gente entra no campo do direito sucessório, quando trata-se da chamada sucessão definitiva lá na morte presumida, nós também vamos aplicar estas mesmas regras que nós vamos dizer no decorrer das aulas. Então, eu posso dizer que esse direito vai ser aplicado tanto para a chamada morte real, né, tanto para a denominada morte presumida, com ou sem decretação de ausência. Então, direito das sucessões, nós vamos aplicar essas regras tanto para a morte presumida com ou sem ausência. Bom, a primeira coisa que nós vamos trabalhar no campo das sucessões é o momento da abertura da sucessão. Ou seja, em que momento considera-se aberta a sucessão? Comumente, as pessoas costumam fazer uma confusão entre abertura de inventário com abertura da sucessão. Nós vamos dizer que a sucessão abre-se com o momento da morte. Então, o princípio da Sesini, ele deixa claro que com a abertura da sucessão, ou seja, com a morte, os bens são automaticamente transmitidos aos herdeiros do falecido. E quem são esses herdeiros do falecido na realidade? O Código Civil, ele contempla duas espécies de herdeiros. Os herdeiros necessários, também denominados de herdeiros reservatórios, essa é uma expressão assim que quase não é utilizada. Os herdeiros necessários, ou também chamados de herdeiros reservatórios, e os denominados herdeiros facultativos. Dentre os herdeiros necessários ou reservatórios, que como eu disse, é uma expressão quase não é utilizada, a gente conhece muito como a expressão herdeiros necessários, nós vamos ter os chamados descendentes, ascendentes e cônjuge, que foi uma inovação do Código Civil atual. Nós vimos que a herança ela pode ser uma herança legal, legítimo ab intestato, e nós temos também uma herança, uma sucessão chamada testamentária. Fizemos uma diferença entre herdeiros necessários e herdeiros facultativos. Deixamos claro que os herdeiros necessários resguarda-se a eles o que se denomina de legítima, já os facultativos não. Não são herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. Dentro dos herdeiros facultativos, nós temos os colaterais. Falamos um pouquinho daquela polêmica também do companheiro, se ele é um herdeiro necessário ou se ele é um herdeiro facultativo. Então, basicamente, a gente se ateve a isso na aula passada. Então, vamos continuar daqui. A aula de hoje, nós começamos a falar de herança, falamos da aceitação. A aceitação pode ser uma aceitação expressa, tácita ou presumida. Falamos que nós temos o Instituto do Benefício do Inventário, em que permite a aceitação o quê? Permite que a aceitação seja também tácita ou presumida, porque não vai me trazer o quê? Prejuízos. Falamos que caso você não queira aceitar herança, você pode ter o Instituto da renúncia. Renúncia só expressa. Renúncia não pode ser tácita nem presumida. E a renúncia, tanto a aceitação, são o que? Irrevogáveis e têm efeitos ex tunc.
A renúncia, quando é casado pelo regime de separação absoluta de bens, pressupõe também o quê? O consentimento, desculpa, quando é casado por qualquer outro regime que não seja de separação de bens, absoluta de bens, pressupõe a aceitação do cônjuge. E quanto à cessão de direitos, eu posso ceder a universalidade, não um bem único, singular, salvo se eu sou herdeira, a única herdeira, ou sou herdeira legatária. Tá certo? Para que você possa herdar na realidade, você tem que estar vivo, ter legitimação e não ter sido excluído a título de indignidade ou deserdação. As duas formas de exclusão do herdeiro da herança vão se dar através de dois institutos: o Instituto da Indignidade e o Instituto da Deserdação. Deixamos claro que a condenação no juízo criminal não gera automaticamente esses dois institutos do direito civil que dependem de ação própria para que possam ser reconhecidos. Vamos pegar o nosso tema da aula de hoje, que é a ordem de vocação hereditária. Nós temos a sucessão por representação ou por direito próprio, e a partilha pode ser uma partilha por cabeça, por estirpe, por linhas. A ordem de vocação hereditária está descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais. Relembrando que descendentes, ascendentes, cônjuges são herdeiros necessários. Dentro dos colaterais, nós temos irmãos, colaterais de segundo grau, sobrinhos e tios, nesta ordem, sobrinhos, tios. Depois temos sobrinhos netos, tios avós e primos. Então, são irmãos, sobrinhos, tios, sobrinhos netos, tios avós e primos. Essa distinção no grau se dá porque a lei deixa clara que, em havendo sobrinhos, os sobrinhos preferem aos tios no caráter da herança. Deixamos claro também que, se temos irmãos unilaterais e bilaterais, os unilaterais herdam o quê? A metade dos irmãos bilaterais. Realmente a gente vai encerrar com um tema bem polêmico, um tema extremamente interessante. É um tema que também faz parte do nosso dia a dia, né, que é essa questão da sucessão do cônjuge, da sucessão do companheiro. Quando o cônjuge concorre com descendentes, ele herda em três regimes, em três hipóteses. Regime de comunhão parcial, se o falecido deixou bens particulares, regime de separação absoluta de bens e regime de participação final dos aquestos. Por consequência, ele não herda em três hipóteses. Regime de comunhão parcial, se o falecido não deixou bens particulares, regime de comunhão universal e regime de separação obrigatória de bens. Relembrando que com ascendente, descendente ou se vai herdar sozinho, o cônjuge para herdar não pode estar separado judicialmente e nem separado de fato por mais de 2 anos com culpa. Com o ascendente, o cônjuge herda independente do regime. Já o companheiro, ele vai herdar apenas nos bens adquiridos onerosamente no decorrer o quê? Da união estável. Nós agradecemos, né, a presença de todos nessas aulas que nós tivemos aí nesses dias. Deixamos claro que, no caso, vocês ainda podem mandar e-mail, fique à vontade, para saberdireito@stf.jus.br. E querendo fazer o download, querendo assistir novamente, podem assistir nossas aulas, acessem o site www.tvjustiça.jus.br. Até lá!